Boa noite, gente. Tudo bem? Olha, eu não sou um especialista não, viu? Quer dizer, eu sou uma pessoa de teatro, né? E como pessoa de teatro eu tenho, assim, uma admiração profundíssima pelo Pirandello. E quando a Inês me falou desse projeto, eu falei, sobre o que eu poderia falar, né? Eu já li a obra do Pirandello, sou apaixonado pelo Pirandello. Pirandello é o autor, né, dramático, possivelmente, quer dizer, esse tipo de coisa vai muito pelo gosto da pessoa, mas sem dúvida nenhuma o Pirandello é um autor, se não o mais importante, um dos mais importantes do século XX, pelo que ele fez, né, pelo teatro, pela literatura, né, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1934. Então é uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que realmente virou o teatro, né? Eu espero que o que eu fale aqui, eu vou ler algumas coisas do Pirandello. Na verdade, assim, esse desejo em cima do Pirandello, ele nasceu muito porque eu montei, né, uma peça dele, que é a última peça que ele escreve, que é Os Gigantes da Montanha, que foi um espetáculo, né, do Grupo Galpão com direção do Gabriel Vilela. E então o Pirandello sempre ficou na minha cabeça, e depois dessa montagem então ficou mais ainda, né, porque eu conheci um pouco mais profundamente o Pirandello. Só dar uma pequena introdução, quer dizer, nessa minha fala eu queria centrar sobre duas peças bastante importantes da trajetória do Pirandello. Primeiro é a peça mais importante dele, né, que é 6 personagens à procura de um autor, né, que foi a peça que o consagrou como autor de teatro, uma peça que ele escreve em 1922. É uma peça que revoluciona a forma teatral, né, porque é a primeira vez assim, que na história do teatro universal que se consagra essa forma do teatro dentro do teatro, né? É uma peça de 1922. E a última peça dele, que é exatamente Os Gigantes da Montanha, que é uma virada na trajetória dele, né? O Pirandello é um autor de uma certa formalidade teatral, né? Ele sempre trabalhou com essa coisa do teatro dentro do teatro. O personagem do Pirandello, ele tem sempre essa dicotomia, né, entre realidade e aparência, né? Quem sou eu? Eu vivo assim uma permanente máscara, né? O Pirandello tem um romance bastante conhecido também, que é Um Nenhum Sem Mil, né? Então, na verdade, o ser humano é essa criatura que ele tem. Quem sou eu, né? Eu sou aquele que eu acho que eu sou aquele que os outros acham que eu sou, e afinal de contas, quem eu sou? Eu sou um, nenhum e 100.000, né? E a obra dele gira muito em torno dessa questão, né, da essência e da aparência, né? Ele tem uma teoria que ele desenvolveu, que é o humorismo, né? Porque, por exemplo, tem essa coisa assim do Pirandello. Ele está o tempo inteiro nessa questão assim, de um conflito entre a forma e a vida, né? Entre a arte e a vida. É o jogo das aparências, né? Isso está bem presente na obra dele o tempo todo, né? O ser e o parecer. Quem eu sou, quem eu pareço, né? Ele escreveu um romance também, que acho que é o romance mais conhecido, tem uma versão cinematográfica que o Marcelo Mastroianni fez o papel, né, que é o falecido Matias Pascal. Eu não sei se vocês viram esse filme, né, que é a história de uma pessoa que ele morre, né, ele na verdade, as pessoas, a mulher e a sogra dele, né, que odeiam ele, acham ele uma pessoa insuportável, acham que ele morreu e ele está vivo.
Então ele ressurge com uma outra identidade, né? E essa nova identidade dele não dá certo, né? Então o Pirandello está o tempo inteiro, essa teoria dele do humorismo, né? Existe sempre no teatro e na literatura do Pirandello esse antagonismo, né, esse duelo entre ser e parecer, né, essa coisa de que a máscara de cada um de nós ela se multiplica nessa coisa de que, afinal de contas, somos um nenhum e 100.000 sempre, né. E o Pirandello ele tem essa coisa também, ele é um homem, né, do século XIX, ele nasceu em 1867, ele é da Sicília, né, ele é de uma cidade, Agrigento, né, e um homem europeu, assim, nesse sentido também, marcado por essa coisa da Sicília, que é uma terra primitiva, né? Eles falam muito dos 7 ventos que convergem para a Sicília, né? Que vem da Grécia, vem da África, vem do Mediterrâneo, vem da Europa do Norte, vem do leste europeu, vem do Oriente, né? Então um lugar assim muito profundo, né, do mundo, que é a Sicília, e o Pirandello é muito marcado por essa vivência. Então é uma das coisas também que me, até pela própria, eu me sinto assim um pouco neto do Pirandello nesse sentido, assim, porque eu acho que ele faz, na obra dele, ele foi um homem também que se formou em letras na Alemanha, né? Então ele tem uma erudição europeia profunda, né? Um homem que estudou filologia na Alemanha, e ao mesmo tempo um homem profundamente marcado pela cultura popular, né, do homem comum siciliano, né? Então o Pirandello traz sempre essa coisa são várias matrizes que trabalham na obra dele, é muito paradoxal, ele faz uma síntese de vários paradoxos, né? A alta cultura europeia, alemã, a filologia da universidade alemã, com a cultura popular da Sicília, um mundo de Roma também, um homem que viveu, ele morre em Roma em 36, né? Então, acho que um homem muito contraditório, né, que viveu e que traduziu muito bem todo esse momento tão importante do século XX, né, que é um pouco assim que o Otávio Paz, que é um escritor também mexicano, um filósofo, um grande pensador, que ele fala muito disso, né? A arte, ela virou de cabeça para baixo até o que aconteceu no século XX, aconteceu até quase chegando na década de 30, né, que foram os grandes movimentos que conturbaram, viraram a arte, viraram um mundo, a maneira de pensar de cabeça para baixo, né? E o Pirandello ele vive muito esse momento, né? O século XIX é um século organizado, né? E aí vem o século XX, onde tudo se desorganiza completamente com movimentos como, por exemplo, o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, né? Todos esses movimentos que viraram a maneira do homem ver o mundo, né? Totalmente, né? O Freud é um homem extremamente importante nesse movimento, né? De ao mesmo tempo de aprofundamento da visão do homem de si mesmo, né? Um homem que perde aquela base, né? Aquele pedestal firme, bem assentado, né? Do romance do século XIX, né? E vira de cabeça para baixo, né? Um homem que se torna fragmentado, que tem, sei lá, o ego, o superego e o id, né? Um homem que passa a ter várias instâncias, né? Isso se projeta muito na arte e na maneira do homem ver o mundo, esses movimentos que desestruturam completamente a arte, né? Surrealismo, dadaísmo, isso tudo vai entrar muito na obra do Pirandello, né? E
o Pirandello fala dessa questão do humorismo, que é essa teoria dele, né? E que ele vai dizer que o homem, né? O homem se autoconstrói. E ele se autoconstrói, quer dizer, ele cria essa imagem, essa aparência de si mesmo, com a intenção de se defender da sua própria derrota pessoal. Então, que o projeto do ser humano, de cada um de nós enquanto indivíduos, é um projeto de derrota pessoal, né? E que o humorismo é essa maneira, né, na escrita dele, na dramaturgia, né, de descrever como que o homem ele constrói, ele se autoconstrói enquanto imagem, exatamente para se defender da vida concreta dele, que vai ser sempre uma derrota pessoal. Na verdade, o Pirandello é um grande pessimista, né? E é muito interessante, assim, porque o Pirandello, ele falava que ele era o filho do caos, né? E ele realmente nasceu numa região da Sicília que a tradução chama Comus, mas é o caos, ele veio do caos, né? E é um homem também que ele traz na obra dele o tempo inteiro, ele mesmo diz isso, o conceito da fuga. Ele está sempre fugindo, né? Um homem que foge da sua terra natal, né? Um homem que foge da Itália, né? Um homem que durante ao longo do percurso da sua vida também foge de casa sem avisar a família e vai para Roma, né? Foge para Roma. E o tema da fuga, quer dizer, o homem que também foge de si mesmo, né? Um homem que não consegue encontrar uma essência, né? Um homem que está sempre transitando entre aparências, exatamente para fugir, né, desse projeto dele, que é um projeto fracassado como um indivíduo, né? Então, esse personagem pirandeliano, né, é um personagem que é um atestado da ruína e da angústia e da falência desse projeto de um homem burguês, né? O Pirandello traz muito isso, né? O que eu acho importante, assim, em termos do teatro, né, e essa obra dele, os 6 personagens à procura de um autor, né, ela vai muito nessa via, é pensar que o final do século XX, né, ele traz muito esse antagonismo entre drama e teatro, né? Quer dizer, a gente vem do século XIX, né? Isso falando mais especificamente em termos do teatro, né? Século XIX, a gente vê a primazia no teatro do ator, né? São os grandes atores, aquelas grandes primadonas, né? Que o centro do teatro no século XIX, o melodrama, mesmo o teatro romântico, né? O centro do teatro vai ser sempre o ator. O ator é o núcleo principal do teatro, né? Os atores é que fazem o teatro, né? E a partir, principalmente com o advento do naturalismo ali, Zola, o realismo, se nós pensarmos assim no Teatro de Arte de Moscou, né? Tchekhov é um autor assim super importante. O Tchekhov vai morrer em 1904, 1906, se eu não me engano, né? Ele vai escrever O Jardim das Cerejeiras, né? Quer dizer, esse conflito entre drama e teatro é um conflito típico do final do século XIX para a passagem do século XX. O que é que acontece, né? O teatro ele passa a ser uma má tradução da obra literária, né? Da peça teatral, né? Quer dizer, a gente acaba invertendo,
Se no século XIX, com o romantismo e o melodrama, né, o ator é o centro do teatro, a partir dessa passagem do naturalismo e do realismo, o que vai acontecer é que o texto passa a ser o centro do teatro, né, e a forma teatral, quer dizer, a tradução desse texto para o palco, passa a ser uma traição da obra literária. Quer dizer, e isso desloca também o teatro, o centro do teatro que era o ator em cena, né, a grande estrela em cena, torna-se o metteur en scène, né, o diretor. Aquele que constrói a obra do lado de fora, né? E existe sempre uma desconfiança com relação ao ator, aquele que encarna a obra literária, quer dizer, a peça teatral como obra literária, né? Então, tá claro, gente? Mais ou menos. Eu queria ler um negocinho aqui para vocês. Olha, é de um texto de uma moça, de uma professora do Rio de Janeiro, que chama Marta Aba, que tem um livro, aliás, belíssimo, que chama Luiz de Pirandello, um teatro para Marta Aba. Depois eu vou falar um pouco da Marta Aba. Ela vai dizer assim, para os naturalistas, né, o naturalismo nasce na literatura século XIX, ali com Zola, né, vai ter uma influência muito grande no teatro, vai chegar ao realismo, né, com os russos, principalmente, que a expressão maior disso em termos de dramaturgia é o Tchekhov, né, e que teve uma tradução para a cena com o Teatro de Arte de Moscou, que foi a companhia do Stanislavski, né, com o Nemirovich, que é a grande companhia que praticamente de onde nasce o teatro moderno, né? O teatro moderno nasce a partir do Stanislavski. Porque o que acontece, né? Até então, o teatro era feito por essas grandes estrelas, muito histriônicas, né? Quer dizer, tudo era feito em função dessas grandes estrelas. E a partir dessa ideia do diretor, dessa pessoa que vê de fora, o Stanislavski começa a criar um manual de como o ator pode criar um personagem. Até então, tudo era uma histrionice, assim, tudo era uma coisa assim, de uma habilidade de um ator, né? Um pouco essa ideia romântica, né, da genialidade artística, né, que é uma coisa que é um dom, que você não tem que aprender, né? Até então, o melodrama, a visão romântica, né, era muito disso, assim, de como uma genialidade. O artista é um gênio que cria e transforma as coisas e aí cria coisas geniais. E a partir dessa visão do nascimento do naturalismo e do realismo, no teatro especificamente, com o Stanislavski, o Teatro de Arte de Moscou, o Stanislavski vai tentar criar um método para que o ator possa trabalhar a partir de algumas premissas para a criação do papel e do personagem, como um ator deve criar um personagem, né? Então o foco muda completamente, né? O que era o foco do ator passa a ser o foco, o mais importante no teatro é o diretor, né? Então ela vai dizer assim, para os naturalistas, o ponto fundamental que rege a teoria da interpretação é a noção de personagem. Para Zola, era indispensável que os personagens do drama representassem homens reais, de carne e osso. Antes do naturalismo, o drama se carregava de figuras imaginárias, heróis míticos como Édipo, Agamemnon, ou com personagens tipos e universais, como o Avarento de Molière, ou indivíduos exagerados, como os protagonistas dos dramas românticos. Quer dizer, os personagens eram tipos, né? eram mitos, né? E o que o naturalismo e o realismo vai dizer, não. O teatro, o mundo,
deve encarar o homem concreto, né? Esse homem comum que está ali fora, é uma supremacia de um homem comum. Então o Tchekov vai escrever, por exemplo, Tio Vânia, que é uma gente assim, miserável, comum, de uma fazenda no interior da Rússia, né? Esse tipo de gente que absolutamente em que não acontece nada na vida dessas pessoas, né? São vidas absolutamente miseráveis, assim. Então o foco muda completamente, né? Consolar, no lugar dessas figuras imaginárias e heróicas, se impunha a necessidade de colocar sob cena homens e mulheres concretos, com pensamentos, sentimentos, preocupações, desejos, aspirações e comportamentos idênticos aos das pessoas comuns, ou melhor, idênticos ao comportamento cotidiano do homem burguês, né? Então é um pouco a supremacia desse homem comum, desse homem concreto, esse homem que está ali na rua, em detrimento desses personagens míticos. Não que o teatro não continuasse a encarnar e trabalhar em cima desses personagens, mas o que a gente vê a partir do naturalismo e do realismo é isso. E isso vai gerar toda uma sistemática, uma tentativa de criação de um método para o ator de criação do papel e do personagem, né? Que é o que vai dar o start, né, para essa coisa do método para o ator, né? Um método de criação. O teatro passa a ser não um ato, a interpretação passa a ser um ato não de genialidade, né, genialidade romântica, né, mas um ato de aprendizado, de treinamento, de busca, né, de um treinamento. Do ponto de vista naturalista, a presença do ator deve coincidir com a do personagem. A representação deve desaparecer sobre a cena, mas somente se o personagem foi concebido à imagem e semelhança de uma pessoa real. Pois o ator, indivíduo concreto, temporal, condicionado por sentimentos e comportamentos que giram em torno a ele, dificilmente consegue esconder a sua presença quando interpreta personagens fantásticos, mitológicos e universais. Em relação a Pirandello, a sua perspectiva com relação à interpretação é afim, né? Ele vai nessa linha do modelo naturalista, mas com duas fundamentais diferenças. Uma nova ideia de personalidade humana, elaborada nesse ensaio, que é o humorismo, né? Que é de 1908. Né? Você imagina, o Tchekov vai morrer em 1906, o Pirandello escreve o humorismo em 1908, né? E que reflete a crise dos valores do mundo moderno, dando ao personagem dramático uma constituição interna incongruente e desconexa, né? Então, o Pirandello é um autor super importante nesse sentido, né? Porque ele começa a desconstruir, né, esse homem concreto, esse personagem da vida real, a partir dessa teoria, né, de que o homem burguês, né, esse homem do início do século XX, é um projeto fracassado, e que ele precisa ocultar esse fracasso existencial dele, criando aparências, criando imagens, né, criando aparências, né? Então o jogo do personagem pirandelliano, né, é um jogo que começa a destruir a construção realista, a construção naturalista, e ele começa a jogar com esse homem, né, um homem que está o tempo inteiro criando simulacros, criando aparências. Eu estava tentando pescar essa palavra, simulacro, né? É um homem que está sempre criando aparências e tentando, ao mesmo tempo que fugir de uma essência,
buscar essa essência. É um homem fragmentado, é um homem multifacetado, né? É um homem que tem muito a ver com o nascimento também do movimento surrealista, né? Um homem que tem a ver com o nascimento da psicanálise, do Freud, né? Um homem dilacerado, um homem fragmentado, um homem quebrado, um homem que deixou de ser um monolito, uma coisa única, e ele está envolto em várias possibilidades. Eduardo, a gente pode usar a palavra projeção. Ah, total. Um homem que se projeta, né? Se projetar e tentar... na verdade, um homem desorganizado, né? Assim, quer dizer, que busca uma essência, mas que perdeu uma base, vamos dizer assim, tranquila, né? Ele se dilacerou, um homem dilacerado e que se projeta. Acho que tem muito essa coisa, que é um conceito também bem freudiano, né? Essa coisa da projeção, né? Então, essa questão da constituição interna do personagem pirandeliano, que é uma constituição incongruente e desconexa, né? E tem uma segunda diferença para o Pirandello, que é a não aceitação da relação entre personagem e ator como uma relação entre iguais, mas entre um ser superior, perfeito, e um ser que está sujeito a todas as dificuldades do mundo material, né? Então, o personagem dramático não pertence à realidade cotidiana, mas ao mundo superior da arte, né? Então, o Pirandello ele vai discordar, né, da posição naturalista, da posição realista, e ele diz que o personagem dramático é um personagem que pertence ao mundo superior da arte, enquanto o ator ele pertence ao mundo inferior, né, que é esse mundo nosso, o mundo concreto, né? Então ele diz, quem interpreta não deve mais se transformar em uma figura idêntica à pessoa humana. Deve dar lugar a um ser diferente, estranho, que vive em uma outra esfera de realidade. Não é só o físico do ator que se diferencia do personagem, é sua natureza, que é feita de outra matéria e que, por isso, arrisca de ocultar o caráter profundo e essencial, a qualidade inquietante da criatura fantástica, né? Então, o Pirandello, ele está o tempo inteiro trabalhando com esse paradoxo, né? com esse desnível entre o que ele chama de drama e teatro, né? E tem uma coisa muito interessante que ele fala, né? Ele sugere na obra dele, ele propõe que o leitor imagine, por algum prodígio, personagens de romance ou de novela, literatura, pulando vivos do livro diante de nós, falando com sua própria voz, se movendo em completa independência das páginas escritas. Esse acontecimento surpreendente é, na verdade, a mola propulsora do drama das 6 personagens, que, recusadas pelo autor, se dirigem ao palco para ver seu drama representado. Que, na verdade, é isso. A história da peça, que é uma peça que, de certa maneira, revolucionou o teatro, é um teatro, uma companhia. O Pirandello sempre adorou o tema do teatro dentro do teatro, né? Até Os Gigantes da Montanha, que é a sua última peça, é sobre uma companhia de teatro também. Então, é o autor do teatro dentro do teatro. Mas a peça começa com um teatro, uma companhia que está ali, e de repente, de fora do teatro, surgem 6 personagens. Esses personagens foram criados por um autor, né? E eles vêm pedir a esses atores, né, que desenvolvam a sua história, porque eles foram criados, né? Tem um pai, tem a enteada, tem uma história, um melodrama assim, muito banal,
de um autor que criou esses personagens, e esses personagens entram dentro do teatro e pedem a essa companhia de teatro que desenvolvam a história deles, porque eles são personagens em busca de um autor, né? Quer dizer, isso para nós hoje pode parecer banal, né? Mas a peça foi escrita em 1922. Foi uma peça que, de certa maneira, virou a história do teatro ou da dramaturgia ocidental um pouco de cabeça para baixo, porque é uma fábula, mas é uma fábula de personagens que vêm a um teatro pedir para que aqueles atores e aquele diretor desenvolvam a trama das suas vidas, né? E aí o que vai acontecer ao longo da peça é exatamente o diálogo, o debate da peça toda, o que está por trás da peça toda é exatamente esse paradoxo entre drama, a escrita dramática do teatro, e o teatro em si, quer dizer, a concretização desse drama enquanto evento, enquanto presença, enquanto aqui e agora, que é a essência do teatro. Então, o tempo inteiro, esses personagens que foram criados no drama por um autor, né, e que deixou esses personagens um pouco ao Deus dará, ou sem se desenvolverem, né, eles precisam do teatro para desenvolver a sua vida, né? E eles vêm pedir exatamente a esses atores que encenem a vida deles e desenvolvam a vida deles, esse enredo, essa trama que foi criada por esse autor, né? Então, por isso que 6 personagens à procura de um autor, né? Aí ela vai dizer assim, outra passagem do ensaio que não deixa dúvidas quanto a 6 personagens ser uma tradução em módulos dramatúrgicos das velhas convicções de Pirandello, encontra-se na afirmação de que o ator, por mais que se esforce, jamais poderá sentir o personagem da mesma forma que o autor o sente. Por isso é que ele propõe esse jogo, né, de ler uma novela, um romance, e imaginar esse personagem que foi concebido por aquele autor, pulando das páginas do romance ou da novela e ganhando vida. E o Pirandello vai sempre achar que o que está por trás disso é exatamente essa dissintonia entre drama, quer dizer, teatro ou obra escrita, e teatro, que é a concretização da presença disso no palco, né? Vai sempre existir uma dissintonia, e exatamente isso que vai acontecer, né? Porque por mais que o ator se esforce para sentir o personagem, né, o personagem ele está na esfera do ideal, né, e o ator ele está na esfera do concreto, da vida concreta. Então vai existir sempre um abismo inatingível entre personagem, que foi algo concebido por um autor, e ator que encarna esse personagem, né? O ator sempre dará, quando muito, uma ideia aproximada do personagem concebido pelo autor. Que ingrata surpresa para o escritor ver sua obra assim deformada diante do público. Seu desejo seria gritar, não, assim não, enfatiza Pirandello. É com uma reação como essa que os personagens recusados de 6 personagens reagem aos atores escalados para representá-los no palco. Então, abre aspas da peça, né? O personagem da enteada, ela falando, como eu, aquela ali, desatará numa gargalhada. Mas não era por sua causa, creia-me, era por mim, que não me vejo em absoluto na senhora, é isso. E aí o pai, que é outro personagem criado pelo autor. A representação que o senhor fará, mesmo forçando-se com a maquiagem, a parecer-se comigo, quero dizer, com essa estatura, dificilmente poderá ser uma representação de mim como realmente sou. Será antes, deixando de lado a aparência, será antes sua interpretação de como sou, de como me sente, se é que me sente,
e não como eu me sinto dentro de mim. A peça, fiel aos argumentos do ensaio, também exibe atores superficiais, frívolos, inconsistentes e limitados. Né? Claro, o Pirandello aí trata-se também de uma comédia, né? E é claro, enquanto os personagens querem que a história seja um drama, um melodrama, quer dizer, um pouco isso também, a gente sempre vê a nossa própria vida, a imagem que nós fazemos de nós mesmos como uma coisa muito séria, né? Muito correta, né? E os atores querem fazer uma comédia, eles querem desmontar isso, né? Então aí começa a acontecer um conflito entre esses personagens e os atores que vão encarnar a vida desses personagens. Quer dizer, na verdade o Pirandello está curtindo, né? Tá brincando exatamente com essa coisa um pouco frívola da humanidade, né? Um pouco assim, quem sou eu, ou quem eu acho que eu sou, ou como os outros me veem, né? Ou como eu sou a partir do olhar do outro e como eu sou ou como eu seria de fato, né? Voltamos ao tema do um, nenhum, 100 mil, né? Eu sou um, eu sou nenhum, e na verdade eu sou 100 mil. Né? Então, tá o tempo inteiro esse tema da essência e da aparência, né? Um homem, um burguês, né? Que se vê como uma pessoa muito respeitada ou muito respeitável, né? E que, na verdade, não é bem isso. Né? Se a gente olhar o mundo aí fora, né? Quer dizer, se a gente se olhar no espelho também, a gente vai ver que, na verdade, o Pirandello tem toda a razão. A gente cria o tempo inteiro simulacros, né? De certa maneira, segundo o Pirandello, exatamente para disfarçar esse nosso projeto de vida, que é um projeto essencialmente fracassado. Né? O ser humano é um fracassado. Né? E ele vê isso não com o dedo apontado em riste, mas vê isso com uma enorme compaixão pelo ser humano, por todos nós. Isso é uma coisa muito bonita da obra do Pirandello. Né? A peça, fiel aos argumentos do ensaio, também exibe atores superficiais, frívolos, inconsistentes e limitados, como eu já li. O embate entre o diretor e o pai, o diretor é o diretor da companhia de teatro, para onde vêm esses atores pedindo para que eles encenem e desenvolvam a vida deles. E o diretor tem um embate com o pai, né, confirma a radical condenação do espetáculo teatral. O dramaturgo carrega nas cores ao descrever o aspecto risível e até ridículo de qualquer tentativa de representação por parte dos atores daqueles 6 personagens. Enfim, a teoria do Pirandello não foi apenas o fruto de um compreensível desgosto pelas infinitas e inúteis tentativas de fazer com que representassem seus textos na época. O Pirandello, depois eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar um pouco mais dos gigantes da montanha. Não sei se está muito longo, se está dando para acompanhar, assim, ou está um pouco obscuro. Porque às vezes assim, a gente fica falando de teatro, mas fica um pouco obscuro. O fato é que quando Pirandello escrevia seu ensaio, né, nessa época, 1908, figurava no meio intelectual a ideia do teatro como uma arte dependente, ou seja, enquanto fruto da realização cênica de um texto literário, esse sim dotado de autonomia e valores próprios, podendo ser apreciado plenamente através da simples leitura. Quer dizer, a literatura é algo consistente, né? Que possibilita uma leitura plena, né? E o teatro, a tradução dessa literatura dramática para o teatro torna-se uma coisa imperfeita. Né? É uma concepção muito presente nesse início de século. Né? O conceito de submissão do teatro ao texto teatral foi um dos pressupostos da revolução cênica conduzida pelos experimentos do teatro naturalista do último decênio do século XIX.
que isso foi uma coisa que eu já falei aqui, né? Eles vão... E ele vai dizer, é mister deixar claro que a condenação do espetáculo teatral como tradução cênica de um texto literário não veio só com os naturalistas. Também vinha de um dos seus maiores opositores, o simbolismo, né? O naturalismo e também o simbolismo, né? Nesse momento, um diretor inglês, que é o Edward Gordon Craig, né? Ele é um cenógrafo importantíssimo na história do teatro, e ele traduz nas suas montagens muito essa concepção simbolista do teatro, né? Ele vai dizer, ele cria a teoria da interpretação, ele cria o ator enquanto marionete, né? O ator, ele não pode ter exatamente essa coisa, o ator ele precisa executar uma partitura, você não pode dar autonomia para o ator, exatamente porque a tradução teatral de uma obra literária vai ser sempre uma tradução falha. Então, quem deve comandar com toda a rigidez possível essa tradução da literatura para a cena é o encenador. E o ator, ele deve se transformar num ator marionete, né? O Gordon Craig usa exatamente esse termo, o ator marionete, né? O Craig vai dizer isso, né? Aqui ela faz uma citação do Gordon Craig que ilustra bem essa concepção, né? Ele vai dizer, se os dramas shakespearianos tivessem sido compostos para serem vistos, ter-nos-iam parecido incompletos à leitura. Ora, ninguém que leia Hamlet achará a peça aborrecida ou incompleta, enquanto que mais de uma pessoa, depois de ter assistido à representação do drama, dirá com desgosto, não, isso não é o Hamlet de Shakespeare, né? Então, é pouco isso, assim, e aí toda essa teoria teatral, né, do início do século, o Appia, o Meyerhold, todos esses grandes encenadores, né, vai ser, eles vão trazer exatamente o império da encenação e o apagamento do ator, né? A cena, a estrutura da cena é o que importa, né? Para que o teatro consiga traduzir a literatura e o drama, né? Essa é uma função do diretor, e o diretor deve conduzir isso com a mão forte, né? Transformando os atores em marionetes que executam a sua cena no palco, né? Essa é um pouco a ideia que rege isso aí, e que o Pirandello, essa obra-prima dele, que é Os Seis Personagens à Procura de um Autor, ela está refletindo exatamente, quer dizer, é uma peça de 22, né? O Pirandello escreve em 22, ela vai estourar na Alemanha e na França final da década de 20, começo da década de 30, não, final da década de 20. E é uma peça que exatamente transita nesse conflito, né, entre drama e teatro, entre forma literária e concretização dessa forma literária no palco, né? Esse conflito entre os personagens e os atores que precisam encarnar a vida desses personagens. Eu queria ler, gente, o Pirandello também era um cara muito vivo, muito interessante, assim, porque existe uma conexão muito... Tudo que ele escrevia para o teatro, ele traduzia também em contos, né? Então, esse livro aqui é super interessante, chama Novelas, né? 40 Novelas de Luigi Pirandello. E que é uma edição da... Acho que é Nova Fronteira, né? Não, Companhia das Letras. Da Companhia das Letras, em que eles tiveram um cuidado muito bom, muito interessante, principalmente para quem
trabalha com o teatro, fazendo um paralelo entre as peças e as novelas que correspondem a essas novelas. Quer dizer, na verdade, o Pirandello, ele estudava como é que ele ia traduzir no drama, né? Ele estava o tempo inteiro transitando entre a forma dramática e a forma da escrita literária, né? Então ele escrevia as peças e ele escrevia também novelas com o mesmo tema dessas peças. Eu queria ler uma historinha que é muito boa, do Pirandello, e que é um momento em que ele está escrevendo os 6 personagens à procura de um autor, né? Ele vai escrever essa pequena novelinha. Ela é curta, chama Personagens. Hoje, audiência. Recebo das 9 às 12 em meu escritório, ele é o escritor, os senhores personagens de minhas futuras novelas. Cada tipo. Não sei porquê, todos os descontentes da vida, todos os traídos pela sorte, os enganados, os desiludidos e os quase doidos vêm procurar justo a mim. Se os tratasse bem, eu até entenderia, mas frequentemente eu os trato feito cachorros e eles sabem que não me contento facilmente, que sou cruelmente curioso, que não me deixo levar por aparências nem me impressiono com conversa fiada. Pelo amor de Deus, a alguns peço até provas, testemunhos e documentos. No entanto, mas todos têm ou pensam ter, o que dá no mesmo, uma miséria peculiar que deve ser conhecida. E então vêm, petulantes, mendigar a mim voz e vida. Com que propósito? Digo a eles. Já somos muitos aqui nesse mundaréu real a reclamar o direito à vida, meus caros, a uma vida que talvez pudesse ser fácil, inútil como é e bem estúpida, em que todos nós, com zelo aguerrido, não a tornássemos cada vez mais difícil, dia a dia, complicando-a terrivelmente e talvez justamente para esconder aos nossos próprios olhos seu estúpido e horrível vazio, com invenções e descobertas mirabolantes que tem até a pretensão de torná-la mais fácil e mais cômoda. Meus senhores, vocês têm a sorte de serem sombras vãs. Por que querem tanto assumir uma vida, e ainda às minhas custas? E que vida? De pobres inquilinos de um mundo mais vazio, mundinho de papel, onde lhes asseguro não vale a pena morar? Vejam, tudo nesse mundo de papel é engendrado, estruturado e adaptado segundo os fins que o escritor, pequeno Pai eterno, se propõe. Sem nenhum daqueles tantos obstáculos imprevistos que, na realidade, contrariam, limitam e deformam agradavelmente o caráter dos indivíduos e a vida. A natureza, sem ordem ao menos aparente, apinhada, sorte dela, de contradições, está muito longe, acreditem, desses minúsculos mundos artificiais em que todos os elementos se contêm mutuamente e mutuamente interagem. Vida concentrada, vida simplificada, sem realidade verdadeira. As ações que na realidade autêntica ressaltam um caráter não se destacam contra um fundo de experiências ordinárias e detalhes banais. Pois bem, os escritores não se servem disso, como se essas experiências, esses detalhes não tivessem valor ou fossem inúteis. Na natureza, não encontramos o ouro misturado com a terra? Pois bem, os escritores jogam fora a terra e apresentam o ouro em moedas raras, de metal puríssimo, bem fundido, bem pesado, com suas marcas e emblemas bem impressos. Mas as experiências ordinárias, os particulares comuns, em suma, a materialidade da vida tão variada e complexa, não contradizem asperamente todas essas simplificações ideais e artificiosas. Não constrangem as ações, não inspiram pensamentos e sentimentos contrários a toda a lógica harmoniosa dos fatos e dos caracteres concebidos pelos escritores.
e o imprevisível que há na vida, e o abismo que há nas almas, pelo amor de Deus, então eu não sinto que me correm por dentro frequentemente pensamentos estranhos, quase lampejos de loucura, pensamentos inconsequentes, inconfessáveis, quase saídos de uma alma diversa daquela que normalmente reconheço em mim. E quantas ocasiões imprevistas e imprevisíveis ocorrem na vida? Quantos ganchos inesperados que arrastam as almas num momento fugaz de mesquinharia ou generosidade, num momento nobre ou vergonhoso? Ele brinca o tempo inteiro, né, com essa coisa assim dessa dialética, né, do personagem e do autor, né, e que é o tema dos 6 personagens do autor, né. Ele escreve, na verdade, 3 novelas com esse tema, né, de um autor, né. Esse primeiro vai chamar Personagens, o segundo chama A Tragédia de um Personagem, e ele tem ainda nessa coletânea aqui da Companhia das Letras, ele tem um terceiro que chama Conversas com Personagens, né? E são... Companhia das Letras. Ai, nós estamos embora, que a gente tem que ver todos os retantos do mundo. Que pena que juntou. Beijo, obrigado. Eles conseguiram ingresso com a gente na luta. Vocês querem... Obrigado, querida. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Já falei muito, né? Não, quer ouvir. A gente quer te ouvir porque esse conhecimento, você como ator, né, que é um grande estudioso de teatro, a gente quer beber nessa fonte. Então, quanto mais se falar, melhor pra gente. Aí diga, e querida. depois do Pirandello, veio o Stanislavski. Não, o Stanislavski é pré-Pirandello, né? O Stanislavski é um pouquinho antes. É antes, O Stanislavski, ele vai formular a teoria, né? Que são 3 obras mais importantes: a construção do papel, a construção do personagem. O Stanislavski, ele é um homem que cria essa companhia, o Teatro de Arte de Moscou, no final do século XIX, e vai fazer um grande sucesso, né? A grande tradução das obras, né, ou da teoria teatral do Stanislavski, vai ser a dramaturgia do Anton Tchekhov, né, o autor russo, né, o autor que escreveu A Gaivota, As Três Irmãs, o Tio Vânia, O Jardim das Cerejeiras, e uma enorme, um contista admirável, talvez um dos maiores contistas do século XIX e do século XX, aí, né, é o Tchekhov. E o Tchekhov, a obra do Tchekhov vai expressar muito esse estudo teatral do Stanislavski, né? O Stanislavski é o fundador do teatro moderno, no sentido assim, de que ele cria uma teoria de como o ator pode ou deve se aproximar para a criação do seu papel, né? Ele sistematiza isso no teatro, que até então não existia, né? Uma ciência ou uma maneira científica de abordar a criação do papel antes do Stanislavski, né? Então o Stanislavski é uma pessoa muito importante nesse sentido. Agora o Pirandello é posterior a ele, né? E aí, claro, o Pirandello tem outras obras que são importantíssimas, né? Ele tem uma peça que chama Vestir os Nus, tem uma peça que se chama Assim é, se lhe parece, tem uma peça também importantíssima que chama Essa Noite se Improvisa, tem uma peça maravilhosa que chama Henrique IV, que é a história de um louco, né? Que ele acredita que ele é o personagem do Henrique IV, né? O Pirandello trabalha o tempo inteiro com essa questão, e aí ele trabalha um pouco também com a loucura, né? Nessa peça ele vai para um outro lugar, que é o lugar da loucura, né? Um louco, ele é um ser fictício, que ele acredita que essa ficção que ele cria, ela é real, que ela existe, né? Ele assume uma outra máscara, uma máscara ainda mais radical, que é essa máscara da loucura, né? Não que o louco seja tão diferente de nós, seres normais, porque nós acreditamos em todas essas
aparências, em todas essas máscaras que nós vivemos no nosso dia a dia, segundo o nosso Pirandello, exatamente para tentar ocultar um pouco esse nosso projeto fracassado de vida que somos todos nós seres humanos, né? Pode parecer um pouco pessimista demais a visão do Pirandello, mas se vocês leem o Pirandello, você vê que essa concepção da humanidade ou desse paradoxo entre essência e aparência, né, vem carregado com muita compaixão, com muito amor pela própria humanidade, né? E que isso, eu acho que advém muito dessa matriz siciliana, popular da obra do Pirandello, né? Porque ele é um homem de Agrigento, né? E aí vai acontecer na vida do Pirandello uma coisa que vai mudar muito o teatro dele. É a segunda fase do Pirandello, que é a fase que ele vai conhecer a Marta Aba, né? O Pirandello era até então um dramaturgo de gabinete, nesse sentido assim, de um dramaturgo que sentava na mesa, escrevia uma peça de teatro e entregava essa peça de teatro para um grupo de atores, um diretor, uma companhia que montava essa peça dele. A partir de 1924, o Pirandello se transforma num diretor de teatro. Ele cria uma companhia que é o Teatro de Arte de Roma. É o Teatro de Arte de Moscou, do Stanislavski, ele vai criar o Teatro de Arte de Roma. Que vai mudar extremamente, de uma maneira muito radical, a maneira dele escrever para o teatro, né? Se até então o Pirandello era um autor de gabinete, um autor muito fixado sobre a forma dramática, literária do teatro, né? Não é à toa que ele faz sempre essa conexão da novela, da forma literária com a forma dramática, né? Ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo uma peça como 6 personagens à procura de um autor, ele está escrevendo novelas que versam sobre esse mesmo tema, né? Um autor, né, que atende personagens que querem ser criados, né? Quer dizer, tá tudo conectado, a obra novelística dele com a obra dramática, a obra literária e a obra teatral dele, elas estão muito conectadas. E como pessoa, ele tinha algum problema emocional? Tinha alguma luta na vida dele? Tinha. Paixão? Tinha. Só para você ter uma ideia, Pirandello foi casado 2 vezes, quer dizer, ele teve na verdade 3 grandes paixões, assim, pelo menos enfim, ele foi casado com uma pessoa, teve 3 filhos com essa mulher, e essa mulher enlouqueceu. E a primeira mulher dele também enlouqueceu. Foram 2 mulheres esquizofrênicas, enfim, que enlouqueceram. Era um homem mas um homem, vamos dizer que assim, problema mais do que todos nós homens normais, acho que não deveria ter, não sei, imagino que não sei. Mas, por exemplo, ele teve essa questão, né, 2 mulheres da vida dele que enlouqueceram, né? E essa mulher foi mãe dos 3 filhos dele. De fato, ele sofreu muito com essa situação da mulher dele, né? Mas, assim, um homem que viveu todas as contradições. Aí, voltando, né? Ele funda essa companhia e ele passa a escrever os textos dele muito conectados com a montagem desses textos. Quer dizer, ele passa a ser um homem integralmente de teatro. Quer dizer, ele deixa de ser um autor de gabinete, esse autor que escreve lá no seu escritório e entrega seus textos para uma companhia ou um diretor concretizar esse texto em cena, no palco, para ser um autor que está criando junto com um grupo de atores.
E ele, inclusive, vai criar essa atriz, quer dizer, vai conhecer essa atriz, que é a Marta Aba, né? Que ele, inclusive, se apaixona por ela, e ele começa a escrever pensando muito na Marta Aba, né? Para vocês terem uma ideia, Os Gigantes da Montanha, alguém aqui viu a montagem dos Gigantes da Montanha? Sim. Né? Os Gigantes da Montanha é uma peça do Pirandello, né? Que ele cria uma companhia, sempre o teatro dentro do teatro, né? É um tema recorrente do Pirandello, é uma companhia de teatro decadente, né? Uma companhia que está mambembando pela Itália. A história é uma história bastante complexa, a dos Gigantes da Montanha, porque é uma grande atriz, a Ilse, né? Ela tem essa companhia e um poeta escreve uma peça, né, que ela fica enlouquecida com essa peça, porque acha que é uma grande peça, a farsa do filho trocado, né, e esse poeta se apaixona por ela. Só que ela usa esse poeta para que ele termine essa obra, né? Ela manipula amorosamente esse homem, esse poeta, alimentando, né, o amor dele para que ele possa terminar essa obra. E, na verdade, ela não o ama, né? E o que acontece é que esse poeta se suicida, né? E ela carrega esse peso na vida dela, mas ela monta esse espetáculo que foi criado por esse poeta em homenagem a ela, né? É a Fábula do Filho Trocado. Inclusive tem uma novela que ele escreve também com esse tema, da Fábula do Filho Trocado. E aí, tá aqui nessas 40 novelas. Essa companhia, essa peça, que é uma peça enorme, muito grandiosa, leva essa companhia ao fracasso total. É um fracasso total a peça, né? Então essa companhia ela continua, e ela vai mambembando, vai para os lugares mais mambembes, assim, mais distantes o possível, né? E ela acaba numa vila perdida no mundo, que é a Vila dos Scalonati, que a vila é um mundo governado pela imaginação. Você vê que o Pirandello, ele abandona o teatro, quer dizer, ele está aí muito mais influenciado pelo surrealismo, ele está muito influenciado pelo dadaísmo, né? Ele está muito influenciado pela teosofia, né? O Rudolf Steiner, né? O criador da teosofia, né? De que existe um mundo extrasensível, né? Um mundo que está fora do racional, está fora desse mundo concreto, existe um outro mundo, né? E esse mundo, ele existe nessa vila, que é governada por esse mago, é um mágico, né? Que é o Cotrone. Então a peça, ela começa com um encontro, com a chegada dessa trupe decadente, essa trupe que está nas últimas, né, está passando fome, né, viajando, e chega nessa vila mágica. É uma vila fora do mundo, que aí, nesse sentido, é uma obra muito complexa, uma obra aberta, porque os intérpretes perguntam o que é essa vila do Cotrone, o que é essa vila dos Scalonati. O Scalonati em italiano são seres fora do lugar, assim, são doidos, é uma vila de pessoas que já morreram, né? O que seria isso? Mas é um mundo que é governado pela imaginação, pela loucura, né? O Cotrone é um mago, ele é um mágico, né? O Cotrone, na verdade, é um alter ego do próprio Pirandello. É o próprio Pirandello que está dizendo, está proferindo suas palavras a partir do personagem do Cotrone, né?
E aí é o encontro do teatro com a imaginação. Quer dizer, o Pirandello propõe nessa última peça dele, essa peça tem uma coisa extremamente curiosa também. Aí, só para terminar a historinha da peça, para quem não viu, para quem não lembra direito, né, o Cotrone convida essa companhia, o que restou, o que sobrou dessa companhia da Ilse Poulsen, né, esses atores, né, ele convida para que esses atores venham viver nessa vila dos sonhos, da imaginação, né, e que ali, naquele lugar, eles representem a fábula do Filho Trocado, essa peça. Porque ele vai criar esses personagens que estão faltando, e a Ilse recusa esse convite dele. Ela diz que não. Ela quer continuar representando a fábula para o público. Quer que o teatro permaneça, continue a viver e que ela represente para o público e não que o teatro fique confinado nessa vila da imaginação e do sonho. Essa é a fábula que o Pirandello está propondo, né? E aí, diante da recusa da Ilse a esse convite do Cotrone, o Cotrone, então, propõe que eles representem essa fábula para esse povo que se chama os Gigantes da Montanha. E o que acontece nessa fábula é que os gigantes, ao assistirem essa peça, eles vão lá representar a peça num dia de um casamento, numa festa para esses gigantes da montanha. E esses gigantes da montanha são seres eles são seres do trabalho, né, da manufatura, né, são seres que se desenvolveram economicamente muito, mas eles não têm sensibilidade artística. Então, o que acontece? Os gigantes matam os atores. Ao final da representação, a Ilse é esquartejada por esses gigantes, ela é morta, e assim como, agora não lembro exatamente, mas, enfim, o símbolo máximo do teatro, dessa atriz, né, do teatro, que é a Ilse, ela é esquartejada por esses gigantes. E a fábula termina com o esquartejamento dela, enfim. Essa é a fábula. É uma peça muito interessante, porque o Pirandello... Ele não concluiu. Não concluiu, exatamente. Mas ele falou com o filho, não foi? Exatamente. A cena final da peça, ele morreu com pneumonia, né? E ele, na véspera da morte, já um pouco delirando, ele relata, que ele falou que ele tinha... Foi uma peça que ele demorou 8 anos escrevendo. Porque ele refazia, pensava, né? Ele não colocou numa forma dramática o final da peça. Então, na verdade, também é uma obra aberta nesse sentido, né? O que traz assim, muita curiosidade, assim, muita... Porque, afinal de contas, ele relatou mais ou menos essa situação de que a Ilse é esquartejada pelos gigantes, né? E, afinal de contas, quem são esses gigantes? O que são os gigantes? Os gigantes são seres, né, extremamente desenvolvidos em termos de... eles criam grandes máquinas, eles têm plantações, eles têm fábricas, eles têm estradas, fundações, né? O Cotrone vai dizer numa fábula, propõe que vocês representem a fábula para os gigantes. Os nacionalistas modernos. Eles seriam, quem seriam? Né? Na época do Pirandello, seria o fascismo, seria o nazismo, seria o comunismo, seria o totalitarismo. Quer dizer, curioso também, o Pirandello é um homem extremamente contraditório também. O Pirandello apoiou o fascismo, né? Ele apoiou o Mussolini. Até que ponto, quer dizer, ele na verdade assim, ele doou o prêmio Nobel que ele ganhou para um movimento fascista, né? Ele deu uma entrada assim, ele tinha uma certa simpatia com o movimento fascista, né? Mas assim, o que seria o poder econômico, é o capitalismo, quer dizer, é muito interessante nesse sentido, porque cada época, né,
vai ou pode associar esses gigantes a uma aflição, a um momento dessa época, né? Que seriam os gigantes hoje, né? A intolerância, o fanatismo, né? As lutas religiosas, né? Esse conflito, essa impossibilidade de aceitar o outro que a gente está vivendo, essa intolerância muito grande dentro do mundo, um mundo cada vez mais, né? A xenofobia, o nacionalismo, né? Então é uma obra muito, muito aberta nesse sentido, é uma obra que ela possibilita o que são o que é esse mundo da imaginação, esse reino governado pelo sonho, pela loucura, né? Quer dizer, na verdade o Pirandello está dizendo que o caminho da arte é um caminho necessariamente de um mergulho profundo, de uma crença profunda na força da poesia e na força da imaginação. Isso que ele está colocando, assim, né? Eu acredito, assim, como proposta a partir da escrita dos Gigantes da Montanha, né? É uma obra intensa, uma obra extremamente difícil, né, nesse sentido, mas uma obra muito... Eduardo, o Diga. prêmio Nobel que ele recebeu de literatura está focado em alguma obra específica ou conjunto da obra? Não, um conjunto da obra. Conjunto da obra. Que ele tem uma obra muito vasta, né, assim, novelas, romances, a obra teatral dele, né, acho que ele ficou conhecido principalmente pela obra teatral, né? Os 6 personagens é uma obra que está no auge, assim, da dramaturgia universal. Já levou essa peça? A gente levou os Gigantes da Montanha. Isso eu sei. Falando dessa... Não, os 6 personagens não. Eu adoraria fazer os 6 personagens. Deixa eu ver. Não, é maravilhosa. Eduardo, a gente Diga. vai ter que pedir licença. Não, claro. Foi excelente. Obrigado, gente. Eu espero não ter amolado muito. Não. Tchau, querida. Prazer. Tchau. Bom, não sei, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa que a gente possa desenvolver, para a gente terminar Depois também? do Pirandello, outras pessoas se basearam nele também, outros autores teatrais. Não, sem dúvida, né? Eu acho que o Pirandello ele faz essa ponte. Eu acho que se você pensar o próprio teatro do absurdo, a própria desmontagem, tem uma citação interessante aqui, só para ler aqui, que eu acho que ela tem muito a ver com essa sua pergunta, essa sua colocação, que eu acho que é muito interessante. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu achar aqui, peraí, só um minutinho. Para o crítico Robert Brunstein, abre aspas, a influência de Pirandello na dramaturgia do século XX é incomensurável. Em sua angústia sobre a natureza da existência, ele antecipa-se a Sartre e Camus. Em suas percepções sobre a desintegração da personalidade e isolamento do mundo, antecipa-se a Samuel Beckett. Em sua implacável guerra sobre a linguagem, teoria, conceitos e espírito coletivo, antecipa-se a Eugène Ionesco, o grande dramaturgo francês. Na maneira como aborda o conflito entre verdade e ilusão, antecipa-se a Eugene O'Neill e posteriormente a Harold Pinter e Edward Albee.
Em suas experiências com o teatro, antecipa-se a uma multidão de dramaturgos experimentais, incluindo Thornton Wilder e Jack Gilbert. Em seu emprego da interação de atores e personagens, antecipa-se a Jean Anouilh. Em sua visão da tensão entre máscara pública e a face particular, antecipa-se a Jean Giraudoux. E em seu conceito do homem como animal que interpreta um papel, antecipa-se a Jean Genet. Então, sem dúvida, eu acho que Pirandello, essa criação, né, de um homem dilacerado entre autor e personagem, ou entre personagens que querem ganhar vida, vidas concretas que se vestem com máscaras, com personagens, é uma invenção do século XX, né? Dessa fragmentação, essa destituição do ser humano como uma coisa única, que é uma invenção muito do século XX. Sem dúvida nenhuma, o Pirandello tem muita contribuição nisso. Você vê que por isso que a obra dele é tão importante, né? Um homem que encarnou, né? Uma obra, por exemplo, como Os Gigantes da Montanha, é uma obra em que o Pirandello ele traz muito toda essa questão do dadaísmo, do surrealismo, do cubismo, né? de várias, né? Do expressionismo, todas essa dissolução de uma visão única do ser humano, né, que o século XX, principalmente no seu começo, traz. O Pirandello elabora muito, né, um homem muito importante nesse sentido, traz uma obra muito importante, né, e volto a dizer assim, muito bonito isso no Pirandello, porque o Pirandello faz isso sem grandes hermetismos, sem grande conceituação formal, porque ele trazia muito também esse lado popular. É uma obra extremamente popular por causa... Ele era um homem da Sicília. Ele tinha, né, você lê a literatura dele, o que está retratado ali, é claro que de uma maneira filosófica, conceitual, muito profunda, mas o que está retratado ali é o homem do povo também. Né? Então essa síntese da filologia germânica, a mais alta cultura europeia, com essa coisa popular da Sicília, do homem comum, tá muito presente na obra do Pirandello. E ele devia ler muito também. Ah, não, sem dúvida, né? Aqui nós não temos curso de dramaturgia. Eu fiz teatro universitário em 71, 72, querendo fazer, e até hoje não consigo achar como fazer um curso de dramaturgia aqui em Belo Horizonte. Eu acho que o curso de dramaturgia deve ser feito essencialmente com leituras de peças, né? A gente autodidata. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para... Quer dizer, na verdade é isso, né? O teatro, o drama, ele foi feito para ser falado, né? Para ser dito. Então, é muito melhor você ler uma peça em grupo, né? Do que você ler enquanto literatura, né? Sozinho aqui. Porque o teatro ele nasce para ser dito, né? Ele não nasce para ser lido, né? Então eu acho que um curso de dramaturgia deve ser um curso que ele deve ser feito muito a partir da leitura de peças de teatro, né? Acho que isso é muito importante. E vocês não têm ideia, assim, por exemplo, o grupo Falcão, de fazer um grupo
assim? A gente sempre conversa muito sobre isso, assim. Agora mesmo os meninos vão fazer algumas oficinas lá em Araxá, de dramaturgia, assim, quer dizer, de texto, de leitura de texto. Eles vão trabalhar, por exemplo, em cima de uma peça do Molière, que é o Tartufo, né, que é uma obra-prima também. Mas eu acho que isso é muito importante. É interessante, porque a gente lendo sozinho, às vezes a gente interpreta de uma maneira. E ouvindo os outros, claro, vai chegando claro. a outras conclusões mais profundas. Exatamente porque o teatro é isso, é uma multiplicidade de vozes, né? Não é só a sua voz, mas são vários personagens, várias vozes, né? É uma miríade de vozes, então é para ser lido mesmo. Né? Então, acho que o Brecht não existiria sem o Pirandello, né? Porque o Pirandello também desmontou formalmente a estrutura do teatro, né? Ele quebra o teatro, né? O teatro como representação de um drama, né? Então, quando em 1922 ele cria uma peça em que personagens chegam, quer dizer, ele desnuda imediatamente a estrutura do teatro, está desnudada, né? Não existe mais ilusão, né? Como no cinema, né? O teatro é um lugar assim onde quebra-se o tempo inteiro a ilusão, né? A gente não entra numa sala escura como no cinema e a gente se transporta para Paris da década de 40, isso o cinema opera, né? O teatro não é quer dizer, o teatro é o lugar onde a convenção faz com que as pessoas acreditem naquilo, né? Mas ele não opera com essa ilusão que, por exemplo, o cinema opera, né? E, sem dúvida nenhuma, o Pirandello é uma pessoa que quebra isso também, né? Ele revela a estrutura do teatro como convenção, né? Como jogo. Isso aqui não é realidade, é um jogo, é uma matéria criada artificialmente pelo homem, né? E não se iludam, né? Então eu acho que o Brecht... Ele encarna Desculpa. Encarna o drama no Brecht. Não. Encarna o personagem. Não, o Brecht é o contrário, ele não quer a encarnação do personagem, ele quer, na verdade, a destituição desse personagem. Não é um ator que encarna o personagem, mas é um ator que conta o personagem. Então a gente fala que na interpretação épica, eu como ator, eu falo do meu personagem na terceira pessoa, o personagem é ele. O personagem fez isso, não sei o que, eu conto o que o personagem fez. É uma narrativa épica, né? Já no drama, não. Eu sou o personagem. Eu fiz isso. Eu matei Desdémona. Sou eu. Eu encarno. Aí nós estamos no registro do drama. No épico, não. Ele, Otelo, fez isso. Né? Não. Eu, Otelo, fiz isso. Né? Isso é o drama, eu, Otelo, fiz isso. Isso, eu. Eu, primeira pessoa. No épico, não, é ele terceira pessoa. Como tem no Enneagrama, né? Uhum. O Enneagrama, o estudo do Enneagrama é assim, a gente fala o que se fez, mas não eu fiz. Isso, exatamente. Em certos estudos, a gente vai, ela fez. Uhum. Quer dizer, eu falando de mim, não como eu fiz, ela fez. Uhum. Eu acho que a escolha sua do Pirandello foi perfeita para essa interseção da literatura com o teatro, né? Que foi a encomenda, né? Vamos dizer assim, que a intenção do projeto do Casa da Palavra é essa interseção da literatura com a música, com o teatro, com o cinema. Acho que o Pirandello é um prato cheio. E o Pirandello faz as duas coisas, ele faz literatura e faz teatro. Então, acho que a escolha foi... Não, essa interação é incrível. Esse livro vale a pena, gente. Quem que é o autor? Não, é o Pirandello. São 40 novelas do Pirandello. Quem que é o editor? É a Companhia das Letras. Porque é exatamente essa interseção... Quer dizer, eu tive que estudar isso aqui, né? Porque
Mas é muito bom. O Pirandello é um autor fácil. Eu recomendo. Não tem uma literatura, não é uma literatura complexa, assim. Ele é muito engraçado. Ele tem essa teoria dele do humorismo, não é à toa. Quer dizer, na verdade, essa necessidade do ser humano, né, de se vestir com aparências, isso torna a coisa ridícula, né? Os personagens do Pirandello são frequentemente ridículos, né? Ele está rindo um pouco, quer dizer, tem esse sentimento de compaixão, né, de amor por essa criatura frágil, efêmera, ridícula, patética, que somos nós, os seres humanos, né? Então Tragicomédia, né? É tragicômico, né? Mas é muito bonito e muito fácil de ler, muito gostoso de ler, é uma literatura muito boa. As peças também são excelentes. E essa peça, por exemplo, Henrique IV, é uma peça interessantíssima, assim, sobre o tema da loucura, porque é um homem que levou uma queda, não sei o quê, e ele acredita que ele é o Henrique IV. Né? Então é uma coisa assim, uma coisa qual que é o limite entre a normalidade e a loucura, né? É uma peça que a máscara pirandeliana, ele aborda muito esse lado da loucura, né? E o mundo do Cotrone, esse mundo que essa trupe aonde essa trupe de atores chega, talvez seja o mundo da loucura, ou seja, o mundo dos mortos, né? Eu tenho experiência, eu tenho a popularidade. Trabalhei 30 anos e 5 meses como advogada na Federação das Indústrias. Tive internada várias vezes. Né? E não me prejudicou no trabalho. Uhum. Que bom. E eu escrevo desde os 12 anos. Eu gostaria de escrever peças de teatro. Uhum. Só que ainda não. Bom, já estou com 75 anos. E se Deus me der. Claro, ainda tem tempo. De vida, eu gostaria de escrever não só autobiografia ou biografia da família, como teatro. Eu gostaria muito. Quando eu fiz o teatro em 70, eu ia mais para escrever mesmo. Mas ainda não tentei assim nada, eu só fiz uma pecinha de infantil, muito pequenininha, que eu nem para mim mesmo. Legal. Não sei como é o nosso horário, se tem... Olha, o nosso horário não existe. Não existe. Formalmente. Agora, o que tem acontecido é que os palestrantes do Casa da Palavra encantam a plateia de tal forma que a plateia, se deixar, não vai embora. Não, eu estou disponível aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou, enfim, Você ia passar ponderar alguma coisa. Não pensei, não. Eu poderia até passar alguma coisa, né, da peça, mas eu pensei, acho que vai ficar... vai ficar difícil, assim, separar uma parte, sabe? Fazer um resumo, por exemplo. Seria difícil. Quer dizer, no caso específico da montagem, é uma trama muito complexa a dos Gigantes da Montanha, né? E a nossa montagem foi uma montagem feita para a rua. Quer dizer, para um público, quando você vai fazer teatro de rua, você pega um público que é muito heterogêneo. Às vezes você pega, por exemplo, pessoas que não têm menor convívio com o teatro ou com a convenção teatral, porque é claro que o teatro tem uma convenção, né? Tem uma cultura do teatro, né? Que pessoas que vão ao teatro estão mais acostumadas, por exemplo, uma pessoa que nunca foi ao teatro, às vezes ela... Claro que eu acho que assim, o Eugênio Barba dizia assim, que o teatro deve ser sempre feito para quem nunca foi ao teatro, para os loucos e para as crianças.
né? Porque é importante essa referência de público. Acho que é importante mesmo, assim, uma pessoa que nunca foi ao teatro e você apresentar a peça para ela e se ela gostar, vai ser esse é um público importante, né? Importante para dizer assim que, ainda mais quando você se propõe a fazer teatro de rua, então isso se torna mais fundamental ainda, né? E a gente levou essa peça que tem uma trama que é bastante complexa, né? Ela está em camadas, em níveis, muitas histórias, né, que se entrelaçam. E uma das chaves que a gente usou foi a música popular italiana, né? A gente usa muito músicas, aquelas músicas mais banais do Festival de Sanremo, Il Mondo, que é aquelas músicas assim, as músicas do Roberto Carlos da Itália, né? Mas é interessante porque é uma coisa um pouco pastiche, mas que junta, que você coloca num contexto diferente, um contexto quase assim de alta cultura, de uma peça do Pirandello, que cria um deslocamento que é muito interessante, assim, e elas realmente criam uma comunicação muito forte com o público, né? E quando ela morre, quando ela é esquartejada, é um ódio que tem dentro porque ela não quis continuar fazer o que ele queria, que o mago queria, né? Ela não aceita a proposta do mago. Então parece que um ódio dele acabou fazendo com que um dos gigantes lá esquartejasse. Não, mas o Cotrone não tem nada a ver com isso. Não. O Cotrone, como ela não aceita a proposta dele de encenar só ali naquela vila para ninguém, né? Ela quer levar para o público. E aí o público que tem ali perto são esses gigantes. Mas o Cotrone não tem nada a ver com isso. Não. É interessante, né? Porque assim, o teatro precisa do público, né? Ele está falando também de uma coisa assim, talvez o que é o comércio da arte, né? Tem toda uma possibilidade de discussão a partir da fábula do Pirandello sobre a questão da mercantilização da arte também, uma arte que precisa ser vendida. É um pouco a questão do Fausto, né? Vender a alma ao diabo, né? Vender a alma ao capitalismo, transformar a arte em mercadoria. Quer dizer, é uma leitura possível da peça também, né? Que é uma coisa que o mundo está fazendo hoje, né? O que é arte, o que é comércio, né? O que é mercadoria, né? Então, o artista sofre muito, principalmente aqui no Brasil, que não tem verba, ver o Ministério da Cultura, em vez de, né, fazerem com que cresça a nossa arte aqui, eles ficam botando. Eduardo, você falou uma coisa aí que os gigantes da montanha, os gigantes matam os atores, né? Matam a arte, né? Pois é, porque assim, o esquartejamento, está ali a cena nítida, a gente percebe. Mas, perdoe minha ignorância, mas eu não consegui perceber como que vocês ensinaram. Eu até queria que você comentasse aí a última cena, como que dá para a gente perceber que os gigantes mataram os atores. Porque o final começa com uma cantoria e termina com uma cantoria. A gente canta Golondrina, né? Que é também assim... É o pastiche da música, vamos dizer assim, consagrada popularmente, né? Teatralmente o que a gente tenta passar, né? Quer dizer, primeiro a gente usa um gromelô, uma linguagem inarticulada, né? Porque eu falo no meu personagem, que eu faço Cotrone, e aí eu falo para o público numa atitude bastante épica, de narrativa, eu falo para o público uma coisa assim, a última coisa que o Pirandello escreveu foi assim: eu tenho medo.
Eu tenho medo. Ele termina, foi o último diálogo que ele escreveu. E aí eu falo, eu tenho medo. Essas foram as últimas palavras escritas pelo poeta e dramaturgo italiano Luigi Pirandello, criador da fábula Os Gigantes da Montanha. A cena final, em que Ilse é escortejada pelos gigantes, não chegou a ser escrita, tendo sido apenas relatada por Pirandello ao seu filho Stefano, na véspera do dia de sua morte, em 10 de dezembro de 1936. A pena do nosso autor ficou em silêncio. Ele parou de escrever a peça. A partir desse momento, nossas palavras também se dissolvem numa língua inventada, como no derradeiro sonho do poeta. Quer dizer, então, a partir dali, aquele momento da peça, a gente não usa mais uma língua identificável, uma língua inarticulada, um gromelô. Quer dizer, o dramaturgo não escreveu mais a peça ali. A gente dá o sentido do que foi relatado, né? Tem a encenação, mas a gente não fala mais. Quer dizer, fala uma língua inarticulada, né? E aí, esse esquartejamento dela é aquela boneca que é quebrada, né? Que é esquartejada mesmo, né? E o medo é que leva à loucura, é o medo. Aquele medo existencial. Sem aquele dúvida. medo de traumas e traumas que a pessoa recebe desde criança. E que chega numa determinada idade, no meu caso foi com 36 anos, veio a primeira crise. O medo... O medo é uma medo. chave muito Medo. importante hoje, né? Você vê que toda... E agora com esse terrorismo, né? Com o terrorismo, quer dizer... Com essa violência. A gente está vivendo uma época que a coisa mais comum é a famosa síndrome de pânico, né? As pessoas estão paralisadas pelo pânico. Existe um sentimento de que, de repente, o mundo inteiro pode ruir, né? É um sentimento absolutamente contemporâneo nosso, isso, né? É uma síndrome de pânico que é causado por uma possibilidade de um medo extremo, né? Agora, interessante que o tratamento que a gente faz com remédios, e eu fiz também um curso de anagrama, repetir também, e as leituras, a gente consegue tirar e diminuir esse medo. Então, o que torna a pessoa equilibrada, mais equilibrada. Então, diminuição de remédio também, já tomei uma série de remédios fortes, e diminuição hoje em dia, só o olanzapina de 10 miligramas, e o aldol de 1 miligrama de vez em quando sentir que assim a gente vai... Interessante, no meu caso era para cantar e falar. Foi assim, disparava a mente, não parava. Então eu tive que na última vez, 2009, tomar uma série de choques no pneu, senão não voltava. Ia ficar que nem essas pessoas que ficam na rua falando e cantando, falando e cantando. O Nijinsky, por exemplo, ele foi colocado num hospício, foi pro hospício na porque França. ele não parava de dançar. Ele estava tão entusiasmado com a dança dele que ele dançava. Acabou morrendo dentro de um hospício. A Camille Claudel também, que ajudou o Rodin, ela fazia muitas coisas que o Rodin tinha como sendo dele e não era dele. Era ajudado por ela. E ela acabou também enlouquecida, porque nem ele atraiu e o irmão também não apoiou. Então, e rebentou tudo, a crise dela foi rebentar os trabalhos dela. No entanto, tem vários trabalhos muito importantes dela até hoje, porque teve no Museu de Arte, né? Que a Priscila Freire trouxe lá da França. É um tema fascinante também, né? Essa peça do Pirandello, lê ela, Henrique IV, tem uma tradução boa brasileira. Que é a história desse cara que acredita ser o Henrique IV. Ele acredita ser um personagem, né? Na vida a gente sempre acredita ser um personagem, né? A gente se modela como uma aparência, né? Quem somos nós, né? É isso que a obra do Pirandello coloca, né? Outra coisa também da loucura é o ego maior. A pessoa se achar que é muito importante, que
E não, às vezes a pessoa nem aparenta que está achando que é, mas às vezes a pessoa se acha que é uma super mulher, uma super Todos nós, né? personalidade, se não for travada, leva também a crises sérias. Todos nós, no fundo, acreditamos sermos pessoas assim, muito importantes, decentes, honestas, Não, mas injustiçadas. A gente, claro, a gente, quer dizer, acho que o teatro dá essa perspectiva interessante também, né? Que eu acho que se há uma coisa fascinante da profissão, uma profissão muito difícil, uma profissão pouco reconhecida, mas é que, de certa maneira, o teatro te possibilita viver outras vidas, né? Entender outras vidas, compreender outras vidas. Isso, se você potencializa isso, não como uma coisa técnica, uma coisa vaidosa, mas uma coisa de compreensão do ser humano, né? O ser humano com suas fragilidades, com suas pequenezas, as suas tolices, né? O seu heroísmo também, né? O ser humano é capaz de gestos também nobres, né? E que somos todos nós, assim, né? Esses seres, assim, cheios de imperfeições, né? É como o personagem que quer, a gente almeja um quadro, né? A gente se coloca num determinado quadro que é uma estratégia de sobrevivência, claro que é uma estratégia de sobrevivência, né? O Freud vai dizer isso com muita clareza, né? Um quadro que a gente monta e que a gente diz, eu sou isso. Quando na verdade nós não somos isso, né? Quer dizer, eu sou o que eu acho que eu sou o que os outros acham que eu sou, afinal de contas, quem sou eu? Eu sou nenhum sem mim. E o sensitivo também, a sensibilidade da gente também pode levar à loucura também. E ele estudou teosofia, o Pirandello, como você diz aí, por isso é que ele criou o mago. É muito influenciada pelas teorias do Rudolf Steiner. Porque a sensitividade, né? A teosofia, ele foi prever coisas que vão acontecer e acontecem. Ele foi muito influenciado pela teosofia, o Pirandello. Os Gigantes da Montanha é uma obra que tem muito a mão, né? Deixa eu ler rapidamente aqui, só para a gente terminar Quer dizer, eu não preciso nem ler, porque Você sabe de cor. O Cotrone ele vai dizer assim... Cotrone? Aqui vivemos... vocês querem mesmo? Não, peraí. Né? Porque vem muitas ideias. Não, deixa eu pensar assim, qual que é o melhor discurso dele, assim. Estar aqui é como estar nas bordas da vida. A um comando, as bordas se separam. Surge o que é comum no sonho. Está tudo aqui. O sonho, a música, a oração, o amor. Todo o infinito que há nos homens, vocês encontrarão aqui dentro e ao redor dessa vila. Imaginai. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci. Os Gigantes da Montanha, eles fazem um paralelo muito grande dos Gigantes da Montanha com o personagem do Cotrone, com o Próspero, do Shakespeare. Como é que chama a última peça do Shakespeare, gente? Lá da ilha. Ai, que vergonha, esqueci. Meu pai comprou. Qual? Tempestade. Obrigado, querido. Porque é exatamente uma ilha perdida, né? Governada pelo Próspero, um mago. Né?
É a mesma situação do Cotrone, um mago. E curioso, é a última peça escrita pelo Shakespeare, é a última peça escrita pelo Shakespeare, pelo Pirandello, né? Então, existe um paralelo muito claro entre a tempestade e os gigantes da montanha. Esse mundo que está na borda, né, entre uma coisa e outra. E aí o Cotrone vai dizer que ele inventa verdades, né? Todas as verdades que a consciência rejeita. Faço com que surjam das cavernas do segredo dos sentidos ou das cavernas dos instintos. Faço com que surjam do segredo dos sentidos ou da caverna dos instintos. Inventei tantas lá no vilarejo que, perseguido pelos escândalos, precisei fugir. Agora aqui experimento dissolvê-las em fantasmas, evanescências, sombras que passam. Os tolos têm medo e nós ficamos aqui, inteiramente livres, donos de nada e de tudo. Aí ele vai perguntar, e vivem de quê? Assim, de nada e de tudo. Só podemos ter tudo quando não temos mais nada. Quer dizer, está livre do mundo material, né? Ele se livrou do mundo material. Nossa, a gente arrepia. E aí ele fala, assim dizem os mendigos, pessoas requintadas. Não existem mendigos medíocres. Todos os medíocres são sensatos e econômicos. Talvez eu pudesse ter sido um grande homem, Condessa. Despojei-me de tudo. Honra, dignidade, virtude. Todas essas coisas grandiosas que, com a graça de Deus, os animais em sua inocência ignoram. Liberada de todos esses embaraços, nossa alma se engrandece como o ar, plena de sol e de nuvens, aberta a todos os clarões, abandonada a todos os ventos, supérflua e misteriosa matéria de prodígios que se levam e se levantam. Nenhum homem está no corpo em que o outro vê, mas na alma, que fala não se sabe de onde, ninguém pode saber. Aparência em meio a aparências, pobre de quem se vê em seu corpo e em seu nome. Um corpo é a morte, trevas e pedra. Né? É o império da evanescência, né? De um outro mundo. É o Rudolf Steiner, né? É a teosofia. É um outro mundo, não é esse mundo daqui. Existe um outro mundo que a gente não vê, mas que ele existe. E o Cotrone está governado, ele está nessa esfera. Pode ser a loucura, pode ser o mundo dos mortos, mas é um outro mundo que não é esse mundo sensível que a gente vê. É a ilha do Próspero. E pode ser as moradas também que tem na própria Bíblia, que o Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Crotone tinha uma das moradas do mago, como se diz, da morte que frisou e do imaginário. Pode-se ler assim também. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência.